Programa não recomendado para menores de 12 anos. Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. A emoção está no ar. Com Maurício. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra AM 1030, o primeiro amor da cidade. Estamos falando direto aqui do edifício Ciclotron em Barra Bonita para todo o planeta através da internet. Olha, para você participar do meu canal no YouTube é muito fácil, mas muito fácil. Você vai participar se inscrevendo no meu canal no YouTube, Maurício Fusco @oficial, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Então, para que o canal ganhe essa pujança, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você ouça as nossas histórias novas, todas aquelas que eu tenho recebido ao longo do meu período, do meu tempo no rádio. Então você não pode perder as histórias aqui do meu canal e também aqui da Rádio Emissora da Barra, da sua história de vida. Eu tenho um pedido que é fundamental para você, porque se você não se inscrever no canal, não curtir as histórias, se você não der o seu like, o canal não ganha pujança, o canal não ganha força junto à plataforma do YouTube, e isso é fundamental para que isso aconteça. Então eu quero pedir a você que se inscreva, mas tem que ser a primeira coisa que você vai fazer aqui no meu canal, se inscrever. Mas não basta que você se inscreva só. Eu quero que você convença a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, a vizinha da frente, a vizinha dos fundos. Eu quero que você fale com aquele teu ente querido, com aquela tua amiga. Mas Maurício, é gente que nunca ouviu você. Não tem problema, não tem a menor importância isso. Eu quero que ele entre no canal, quero que ele se inscreva no canal, se puder, que ouça as histórias, mas é muito importante nesse momento a inscrição. Você me entende? O teu filho, a tua filha, o teu neto, a sua neta, a sua nora, o seu genro, o marido, o irmão, a irmã, uma amiga. É preciso que todo mundo se inscreva para que o nosso canal ganhe pujança ainda mais no YouTube. Isso feito na primeira etapa, aí eu vou começar com as histórias aqui na Rádio Emissora da Barra, na sua história de vida, e também no meu canal no YouTube. Nesse momento eu conto mais uma grande história para você aqui na Rádio Emissora da Barra, AM 1030, o primeiro amor da cidade, Rádio Emoção, a sua história de vida. Tema de hoje que eu conto agora para você: Caminho de Volta, parte 1. Meu querido amigo Maurício Fusco, dizem que o meu nome é diferente, meu amigo. Meu nome é Judson. É diferente, bonito mesmo, né? Bacana, né? Judson, tem aquele Hudson que faz a dupla com o irmão, né? E tem o Judson. Ô Maurício, eu sou de Belo Horizonte, de BH, Belo Horizonte. E quero te contar essa história que está acontecendo comigo. Noivo de uma moça muito legal, bacana, chamada Thaís, de envolvimento assim com a Thaís, se somar tudo dá uns 5 anos, mas oficialmente, desde namoro, noivado, 3 anos. Há 3 anos eu estou com a Thaís. Nos conhecemos ainda nos bancos da faculdade, numa época que tudo parecia tão certo, tão definitivo. Foi lá, sabe, que a gente começou aquela paquera.
Ficamos uns 2 anos assim, vai, não vem, vem, não vai, vem, não fica, fica um pouco, depois não se vê mais. 2 anos, ficamos assim enrolados. E depois desses 2 anos, 3 de relacionamento firme, sólido. Thaís conheceu a minha família e quando ela conheceu a minha família, meus pais se apaixonaram por ela. Você já viu uma mãe aconselhar um filho? Casa, filho. Não é muito comum, não é? Que normalmente a mãe tem um pouquinho de ciúme do filho. Mas no meu caso, quando a minha mãe conheceu a Thaís, o meu pai também, viu? Mas eu digo assim, a mãe é mais diferente, a mãe é mais ilusitado, digamos assim. Quando ela conheceu a Thaís, ela falou, é a mulher que eu sonhei para ser minha nora. Casa com ela, filho. Casa com ela, vai. Ela combina com você. E não combinava só comigo, combinava com a minha carreira estável. Eu sou analista financeiro. Tudo assim no lugar, sabe? Eu ganhando bem, ela podendo me ajudar. Tudo certinho, tudo bem no jeitinho, tudo ajeitado. Ou pelo menos era o que eu acreditava que tivesse tudo ok, tudo certo. Que maravilha, hein? Na vida daquele recém-formado analista financeiro que começava a dar os seus passos e o apoio da família. E devo confessar que por parte da família dela a mesma coisa, viu? Viu, Maurício? O pessoal também gostou de mim. Então, olha, tá perfeito, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você. Judson. É Judson o nome. Judson, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá perfeito porque você sabe do que eu estou falando. Por que você não casa? Aí é que tá, Maurício. Porque eu tinha criado um hábito de entrar em fóruns e grupos de idiomas querendo aperfeiçoar o meu espanhol. Alguém me disse que eu precisava me desenvolver para esse mercado maravilhoso aqui da Latinoamérica. E por que não o espanhol é hoje, tal qual é o inglês, viu? Uma língua importantíssima e universal. Você tem que aprender, o Judson, você tem que aprender o espanhol. E foi nessa de entrar em fórum sobre língua espanhola que eu acabei conhecendo a Rodrigues, a Isabel Rodrigues, uma jovem galega, professora de literatura e apaixonada por história e poesia. Galega, sim, porque ela de Santiago de Compostela, a capital da Galícia, na região noroeste da Espanha, onde se fala tanto o espanhol quanto o galego, que não é a mesma coisa não, viu, Maurício? Tem diferenças grandes. O galego é uma língua muito parecida com o nosso português, muito parecida mesmo com o português. E nós começamos então conversando sobre livros, depois sobre música e depois sobre a vida. E em pouco tempo os nossos papos se tornaram o momento mais esperado do meu dia. Eu adorava conversar com a Rodrigues, a Isabel, a espanhola, a galega, a espanhola da Galícia. É quase um português, mas com aquele sotaque que dá um charme. A Isabel tinha assim um jeito doce, irônico, com um olhar que parecia atravessar a tela. Ela me mostrava fotos de um caminho de Santiago, do Cabo Finisterre, das ruínas celtas em Santa Tegra, e sempre com aquele sotaque leve, quase cantado, ela dizia: quando você vier para cá, Judson, eu vou te mostrar tudo isso de pertinho. Eu prometo que nunca mais você vai olhar o mar do mesmo jeito. Porque as pessoas que acabam conhecendo aqui, elas dizem isso para mim. Elas não conseguem mais olhar por um mar da mesma forma que olhavam antes. Eu achava curioso a maneira como ela falava. No começo eu ria e dizia para ela que não tinha como eu ir para lá, não. Que não tinha como. Mas como não tem?
O mundo hoje é tão pequeno. Sabe aquela brincadeira? A Europa é logo ali, ó. É logo ali a Europa. Mas eu dizia para ela que eu tinha também o meu problema com o trabalho, o meu compromisso com o trabalho, o meu compromisso com o meu noivado, aquela coisa de me preparar para o casamento. Sabe, eu falei disso tudo para ela. Mas a verdade é que eu amava aquela conversa com a galega. E aí eu fui descobrindo que, por ser a melhor parte do meu dia, e por sentir aquela alegria em conversar com ela, e ela dizendo que quando eu fosse, eu olharia para o mar de um modo completamente outro, diferente, descobri que não é possível. Não é possível, Judson. Eu descobri que eu estava me apaixonando pela galega. Um dia ela me mandou uma foto dela numa praia chamada Praia das Catedrais. Fica no norte da Galícia. O céu nublado, o mar bravio, as falésias recortando o horizonte. Ela sorria com o cabelo bagunçado pelo vento. Sabe, uma foto natural, bonita? Que foto linda! Meu Deus! Eu salvei aquilo no meu celular, ficou uma parte assim, digamos que escondida, uma parte assim no meu celular que apenas eu tinha acesso. Eu só vi com o nome insuspeito. Eu tomei essas providências todas porque não estava aguentando só isso não. E óbvio, quem está ouvindo sabe disso. Será que eu estava perdendo o controle? Perdendo o controle do meu coração pela galega? Por aquela espanhola linda que eu conheci pela tela do computador, no interesse do aprendizado pela língua espanhola. Eu comecei a criar um clima lá na minha família. E para Thaís, tem aí um cliente que ele quer muito, sabe? Ele está abrindo uma filial na Espanha. Eu comecei a criar, gente, eu comecei a criar uma história porque eu precisava criar essa história. Sabe, tem um cliente da empresa que eu trabalho, o pessoal da empresa lá para a qual eu trabalho, e está abrindo uma empresa lá na Espanha. E muito provavelmente, Thaís, falei para minha noiva, muito provavelmente eu terei que ir para lá. Ô saco, viu? Mas, entendeu? A trabalho. Não é uma viagem rápida a trabalho. A gente vai, parece que até... A gente se encontra em Lisboa, enquanto com ele lá em Lisboa, e depois de Lisboa nós vamos para Espanha. Eu comecei a preparar o terreno. Deu certo, lógico que dá. Eu trabalhando na área. Eu fui criando aquela história. Não foi do dia para a noite não, Maurício. Eu de início comecei a reclamar. Caramba, viu, tem que ir. Eu queria ir com você, Thaís. Mentira. Queria nada. Mentira, eu queria ir com você, Thaís. Mas é o tipo da viagem que eu gostaria de fazer com você. Mas faz o seguinte, amor. É melhor que eu vá na frente, né? Assim eu indo na frente, eu vou ficar conhecendo os lugares bacanas. E quando eu for com você, a gente aproveita mais, não é, Thaís? O que você acha? Colou. Ela acreditou em mim. Aliás, a Thaís sempre acreditava. Ela não é aquele tipo de mulher investigadora, porque tem, né? O que você vai fazer? Ela começa com pegadinha, faz uma pergunta aqui, outra ali. Não, a Thaís não, ela era diferente. Ela aceitava tudo numa boa. Numa boa, ela entendeu, ela acreditou a compra da passagem, dizendo que depois, inclusive, o cliente ia, devolver o dinheiro. Sabe, aquelas histórias, tinha que ser bem montadas essas histórias, né? Ainda sou obrigado a investir um dinheiro agora no início, mas depois ele vai me devolver, Thaís. Tem cliente que dá um trabalho, mas é só um bom cliente, vai dar tudo certo, ele é um bom cliente. No dia da viagem, ela foi comigo até o aeroporto. A minha mãe também foi junto. Maurício, dizer que eu me senti bem naquele aeroporto é mentira.
Mentira, porque, sabe, eu estava vendo ali duas pessoas, a minha mãe e a Thaís, e as duas enganadas por mim, né? Eu ia fazer outra coisa, que não era exatamente o que ela... Quer dizer, não era exatamente, não era nada, não é? Do que elas estavam pensando que eu iria fazer. Eu então embarquei. De fato, o voo ia para Lisboa, porque eu havia sido orientado assim pela Galega. A Galega me orientou assim. A Rodrigues, a Isabela Rodrigues me orientou assim que era melhor. Eu até faria uma economia, então eu iria para Lisboa e de lá eu partiria para Espanha. E por isso que eu montei a conversa do jeito que eu montei. Foi difícil para mim, dentro do aeroporto, me despedir da Thaís e da minha mãe. Foi muito difícil. Eu me senti traidor numa hora, sabe? Que eu peguei a filha sozinha e elas começaram a me dar tchau de longe. Olha, quase que eu desisti, sabe? Quase que eu voltei para trás. Mas o quase não deixou. Não. E eu embarquei então, Maurício. E quando aquele avião decolou com destino a Lisboa, eu esqueci tudo que eu tinha passado para minha mãe e para minha namorada. Eu comecei a viver a expectativa agora da minha chegada. Ela não estaria em Lisboa, ela me esperaria no aeroporto, mas lá de Compostela, Santiago de Compostela. Cheguei em Lisboa, ansioso para chegar a Santiago. Fiz um tempinho lá em Lisboa, que era exatamente o tempo da conexão, e depois embarquei. E quando eu cheguei em Santiago de Compostela, Judson, aqui, Judson, Judson, aqui. Eu não acreditei. Eu até dei uns passos mais apressados, eu acho até que eu corri e ela me abraçou como se já me conhecesse há anos. E eu me senti como se finalmente tivesse voltado para casa. Ela me parecia tão familiar. E pessoalmente ela conseguia ser mais bonita ainda do que ela era pela tela do computador. Uma coisa que eu admiro demais nas pessoas, ela tinha um hálito gostoso, um hálito fresco. Dali pra frente foi só coisa legal. Ela me levou pelos becos medievais de Santiago de Compostela, pela Catedral de Santiago, onde tantos peregrinos encerravam as suas caminhadas. Aqui o pessoal encerra a caminhada e paga as suas promessas. Nossa, que emocionante isso, que lindo! Mas sempre caminhávamos de mãos dadas pela Costa da Morte, por exemplo, um lugar chamado Costa da Morte. E alguma coisa morria em mim. E vocês vão saber o que morria em mim para nascer uma outra. E ali na Costa da Morte tem esse nome porque o mar ali é bem agitado mesmo, sabe? Sabe aquele mar que vem e bate naquelas pedras assim? Pá! Aquelas ondas que dão aquelas pancadas que você fala assim, vai levar um pedaço da montanha de pedra. Ali, histórias que ela me contava de naufrágios. Ela era muito culta, Maurício. Ela era muito culta, ela tinha lido muito. Aí nós conhecemos a Ribeira Sacra, onde os vinhedos cresciam nas encostas íngremes e os monges construíram mosteiros esquecidos pelo tempo. Meu Deus, eu tô no paraíso. Tô ou não tô? Tô no paraíso. Tô no paraíso ou não tô? Olha, foram 5 dias intensos, impossíveis de serem esquecidos. E no último dia, sentados na beira do rio, ela me perguntou: Judson, você vai me esquecer quando voltar para o Brasil, não vai?
Eu não soube responder, Maurício. Mas a verdade é que se eu pudesse, eu não voltaria mais para o Brasil. Não voltaria jamais. Os beijos, os abraços, as carícias, eram o amor acontecendo. Um amor inesperado. Eu não buscava nada daquilo. Eu não buscava nenhum caso extra, não. Eu buscava primeiro a língua, mas a língua que eu estava aprendendo era a língua dos anjos, a língua do amor, a língua da paixão. Foi tão difícil sair de lá, Maurício. Foi muito difícil. Mas eu precisava voltar porque eu tinha meus compromissos profissionais. Eu tinha meus compromissos com a família. Ficarei te esperando. Ficarei esperando você aqui. Olha, Rodrigues, eu também amei te conhecer. A minha volta naquele avião foi uma volta assim triste, porque eu voltei para o Brasil com o coração dividido, mas com a certeza de que eu havia vivido algo real ali. Eu esqueci não, eu acho que foi de propósito. Sabe quando você está dentro do avião, você olha aquelas fotos que você tirou lá em Santiago, você fala, não, apagar eu não vou, jogar fora também não vou, eu vou jogar num cantinho. Sabe aquele cantinho? Aquele cantinho que algumas pessoas têm no celular? Deixei lá. Especialmente aquela da Isabel no alto do penhasco comigo, e o vento, e aí ela me abraçou para se proteger do vento. Era uma foto tão significativa. Eu sorrindo com ela na rua das paráguas coloridas, nós dois num café, rindo como se o mundo não existisse fora dali. Maurício, então eu voltei. A Thaís foi me esperar no aeroporto. E aí, foi legal, Thaís, foi bacana pra caramba, eu vou te levar lá. Mas você sabe, eu fiz, é chato, o profissional, né? Mas ainda deu, o cara conhece bastante lá, me levou nos lugares bacana, que depois eu vou levar você. Eu quero voltar lá agora com você, essa é a minha meta. Quero voltar com você, Thaís. Poxa vida. A Thaís é tão boa pessoa que ela não questionou, ela simplesmente aceitou a forma como eu coloquei as coisas para ela, e então para ela estava tudo ok, tudo certo. Só que aí eu agora era aquele homem dividido, sabe? Eu não sei e quero aqui questionar. Eu não sei se eu sou o único pecador desse mundo, eu acho que eu sou. Quando você começa a viver a dualidade amorosa, será que eu sou o único deste mundo que passa por essa experiência? E diga-se de passagem, uma experiência que não é nada boa. Ou será que alguém já passou? Eu amava estar com a Thaís. Maurício, ouvintes da Rádio da Barra, e eu amava o que havia acabado de acontecer em Santiago de Compostela. As coisas vão caminhando por aqui. A Thaís começa a falar comigo de coisas naturais das quais já falávamos antes, sobre precisamos escolher uma data. A gente já tinha conversado sobre isso. O projeto era um casamento dentro de no máximo 1 ano. Era uma coisa assim, pré-programada, mas precisávamos ter uma data, porque você sabe como que é hoje em dia. Não é aquele casamento de antigamente, não, que você tem que ver um lugar, você tem que ver onde você vai fazer a festa, uma reunião, você tem que ver a igreja, você tem que ver o buffet. Isso tudo tem que fazer com antecedência.
Olha, para quem vive nessa história de casamento já sabe que eu vou falar. Não é surpresa para quem vive isso. Pelo menos um ano, tá? Pelo menos um ano antes de um casamento. Hoje as pessoas precisam se organizar nesse sentido, porque senão a coisa complica. E eu comecei a ver tudo isso com a Thaís. Eu comecei a ver tudo isso com ela. O lugar... Bom, aí o lugar onde vai se fazer uma reunião não seria uma grande festa, mas surgiram pelo menos uma meia dúzia deles. Então já tem que ir a cada um conhecer, experimentar o que o buffet oferece, provar. Depois a igreja, a reserva que tem que ser feita na igreja. As coisas não são tão simples assim. E foi numa dessas, atrás de um monte de coisas, que um dia, eu não sei, eu até fico cismado às vezes, porque a gente tinha acabado de sair de uma igreja e a Thaís havia se apaixonado por aquela igreja, para que o casamento fosse feito ali. E eu, já influenciado por tudo que havia acontecido na Europa, eu falei para ela assim: os negócios de igreja, sinceramente, vamos dar um tempinho. Sabe quando você menospreza a coisa da igreja? Lógico que eu tinha que menosprezar. Eu estava me sentindo um pecador dessa história toda. Eu era um pecador. Aliás, o único pecador dessa história toda. E por uma coisa que eu jamais fiz na minha vida, aquele dia aconteceu. Na hora de descer do carro da Thaís, ela me deixou em casa, depois de termos visto a igreja, ter discutido a respeito da igreja, e eu ter dado essa opinião. Aquele dia esqueci o celular dentro do carro dela. Eu havia esquecido o celular dentro do carro. Quando eu estou em casa, eu tenho um blazer, onde eu coloco assim no bolso do blazer, do bolso do blazer eu coloco o celular. E quando eu estou em casa conversando com a minha mãe, com meu pai, eles perguntando como é que tinha sido, eu contando para eles, inclusive o detalhe da igreja, até a Thaís se apaixonou pela igreja, pai. Aí eu falei de Nossa Senhora do Martírio. Eu acho esse nome, Nossa Senhora do Martírio, eu acho ruim. Sabe? Eu não sei, eu acho ruim esse nome. Minha mãe falou: larga de bobagem, meu filho. Nossa Senhora recebe denominações diferentes sempre. E foi nessa hora que eu me lembrei das igrejas lá de Santiago, aquela catedral linda onde eu estive. Aí eu peguei assim, enfiei a mão no bolso para pegar o celular do blazer. O celular não estava. Deixei o celular no carro da Thaís. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, peguei, lógico, um telefone e outro do meu pai e liguei para ela. Thaís. E quando ela atendeu o telefone, a voz dela já não estava normal. Oi, Judson. Tudo bem? Quem deve, né? Quem deve tem esse tipo de questão de perguntar: tá tudo bem aí? Tudo bem, sim. Por quê? Não deveria estar? Ô Thaís, eu esqueci o celular com você. Eu tô com ele na mão aqui agora. Ela sabia, Maurício, a senha do meu celular, porque óbvio que ela sabia para abrir, mas ela não sabia o canto que eu guardava as coisas. Tem aquele cantinho, né? Aquele cantinho lá. Mas porque as coisas precisam ser descobertas. Porque as coisas precisam ser descobertas. A Thaís, conversando comigo, ela disse: você não me falou que o cliente tinha secretária dele, é filha do cliente, irmã do cliente. Mulher do cliente eu acho difícil, porque você está numa foto aqui abraçando a moça no alto de um penhasco, e um lugar até muito bonito. Essa foto eu tinha esquecido, Maurício. Foi aquela do avião que eu fiquei admirando.
E eu acabei me esquecendo dessa bendita foto, Maurício. E o que você vai dizer nessa hora? O que você vai dizer nessa hora? Então vai. Você que está me ouvindo aí, você que é muito esperta, você que é muito esperto, então me responde. O que você falaria nessa hora? Vai, fala aí. Fala, o que você diria nessa hora? Tem razão, tem razão. Você tem razão. Passou pela minha cabeça um monte de coisa. Passou 1 milhão de coisas pela minha cabeça. É filha dele, é a filha dele. Ela quis tirar essa foto comigo, ela quis tirar comigo de recordação. E você vê que eu agarrei nela, tava com medo. Você sabe que eu tenho medo de altura, eu morro de medo de altura. Você entendeu, Thaís? Você vem buscar o celular? Não, mas você entendeu o que eu falei, Thaís? Entendi. Vem buscar o celular. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra. Em Belo Horizonte, naquele momento, o dia estava bonito, sabe, havia sol ainda, apesar da tarde estar caminhando para o final da tarde, não chovia não, mas sabe quando o céu, tudo fica cinza para você, parecia que Belo Horizonte deixou de ser Belo Horizonte para ser Feio Horizonte e tudo de luto, talvez por mim. Meu Deus do céu. A Thaís tinha visto a foto do alto do penhasco. Essa foto, para vocês entenderem, ouvinte, ela é de grande significado para mim. Mas eu não estava beijando. Eu estava apenas abraçado e sendo abraçado também. A foto e o vento. Mas, em outras palavras, o que eu havia feito lá em Santiago de Compostela, de certa forma estava descoberto. Havia uma mulher, admitida por mim agora, eu filho do cliente, eu disse a ela. Filha do cliente, Thaís. Eu não sei de que forma você responderia a pergunta do jeito que ela foi feita para mim, assim, a queima-bucha, assim. Ela foi feita assim para mim, sabe? Quem é? Do que se trata? E eu questionei você como você responderia. Então eu vou ficar aguardando a sua resposta a partir de agora nos comentários aqui da história. E também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco Oficial, para você deixar os seus comentários. E também lá no e-mail fusco1571@gmail.com, ou então lá no aplicativo da Rádio Emissora da Barra, radioemissoradabarra.com, para você comentar, deixar os seus comentários com relação à história de hoje. Mas vocês vão tomar conhecimento de tudo que aconteceu a partir daí. No segundo capítulo dessa minha história que eu conto para vocês amanhã. Ficarei aguardando os comentários de vocês a partir de agora. Só que os comentários eu não irei ler hoje, esses comentários. Eu irei ler esses comentários amanhã, no final da história de amanhã, na segunda parte dessa história que está sensacional. Vale a pena você ouvir. Amanhã às 3 horas da tarde você liga o radinho, sintoniza a Rádio Emissora da Barra para você ouvir a história que será surpreendente. Você não vai acreditar no final dessa história que eu vou contar amanhã a partir das 3 horas da tarde para você aqui na Rádio Emissora da Barra. Chama o vizinho, chama a vizinha, chama os filhos, chama todo mundo para ouvir a final dessa história amanhã. Repito, será surpreendente. Você não vai acreditar no final dessa história. Você não vai acreditar. Histórias que
raramente se contam no rádio. Você vai ouvir amanhã a segunda e última parte dessa história que eu contei hoje, que traz o tema Caminho de Volta. Amanhã, às 3 da tarde, a gente se fala novamente aqui nos 1030 da Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Na sequência, você continue com a Vera e depois o sertanejo da RB. E eu volto amanhã, às 3 da tarde, contando a segunda parte e o final dessa história, que será surpreendente. Você não pode perder amanhã, tá certo? Gente, fique bem. Até amanhã, querendo Deus. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.